Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos iniciando aqui mais uma live super especial hoje, né, gente? Com uma convidada que vocês, sempre quando eu trago ela, que a gente faz live juntas, vocês gostam, né? E hoje eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Bom, já de início eu peço para você que está entrando na nossa live, compartilhe essa live, tenho certeza que vai ser bênção para sua vida. Manda esse aviãozinho que tá aí do lado, compartilha nos grupos do WhatsApp, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu já tô aqui mandando aviãozinho para todo mundo aqui e vamos que vamos. Só um minutinho, gente. Já tô enviando aqui um monte de aviãozinho aqui pro pessoal, chamando o pessoal pra live. Vai ser uma bênção. Tenho certeza, em nome de Jesus. Só um minutinho, eu já vou ver quem que tá participando com a gente aqui, o pessoal que tá entrando. Tô mandando para todo mundo aqui, gente. Vocês que estão entrando também, sejam muito bem-vindos. Envio o aviãozinho para todos os contatos de vocês. Vamos aí divulgar essa live que vai ser uma benção. Deus tem algo para nós. Tenho certeza, em nome de Jesus. O pessoal tá entrando. Elis Dura. Ai, gente, eu tô com as vistas tão ruins. Elis, né? Eu não tô enxergando direito, mas vamos lá. A pastora Flávia já entrou. Gente, vamos compartilhando. Ó, eu tô até com o meu tablet aqui. Eu vou compartilhar o link da nossa live aqui no meu grupo, aqui nos grupos do WhatsApp. Vocês também, por favor, que estão entrando, chama o pessoal para participar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nossa convidada já está aqui na live. Cantor Dudu Silva, meu amigo, a paz do Senhor. Ó, o irmão Dudu tá presente em todas, né, irmão Dudu? Deus abençoe. Tem que marcar nossa live, né, irmão Dudu? Vamos marcar uma nossa. Vai ser bênção em nome de Jesus. A irmã Lina Almeida, seja bem-vinda. Gente, enquanto vocês vão entrando e vão compartilhando, deixa eu mandar o link aqui. Avisar o pessoal que eu já estou. Vamos lá. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, gente, porque esse mês da mulher, vocês viram que eu tô com uma programação para abençoar a vida das mulheres, né? Então, o que que eu fiz? Eu estou com uma promoção. Meu livro, nós vamos falar sobre livros aqui hoje. Eu vou aproveitar e divulgar o meu. Identidade, Reino e Sacerdócio. E está com preço promocional, tá, gente? Os últimos dias, de R$ 49,90 por R$ 35,90. Então, aproveitem. Já tenho alguns para enviar na segunda-feira nos Correios. E eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Esse livro aqui nós tratamos a respeito do governo, falamos a respeito do reino de uma forma bem expansiva, de uma abordagem bem assim elaborada, estruturada na palavra, para que a gente possa entender o que que é o reino de Deus, o que que é o governo, o que que é o sacerdócio, o que que é o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio da linhagem a qual pertencemos, segundo a ordem de Melquisedeque. Será que Melquisedeque é um homem? É uma tipologia? O que que é? Então, nesse livro eu trago toda essa argumentação baseada na palavra e eu tenho certeza que vai ser edificante para a tua vida. Amém? Adilian, paz, amiga! Olha que chique, nós estamos bem hoje na live, né? Que bênção, glória a Deus. Amiga, ajuda a gente a compartilhar aí a nossa live, vai ser uma bênção. Nós vamos falar sobre os livros da pastora Flávia Afonso, mais especificamente sobre o Elas 2, que é o mais recente lançamento, né? Lançamento, eu digo assim, mais recente porque já foram vários, né? Um praticamente atrás do outro. E tem mais aí, pelo que eu tô sabendo, viu, gente? Pra ser lançado aí, vai ser uma bênção. Então, o pessoal que tá chegando aqui, gente, ajuda a gente a compartilhar. Eu coloquei aqui no grupo. Vou até mandar o link aqui de novo pro pessoal aqui
as meninas aqui do nosso grupo de estudo, para elas poderem acompanhar. Vamos lá, deixa eu ver, eu vou chamar já a pastora Flávia para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, porque eu tenho bastante coisa aqui para conversar com ela, gente. Inclusive, eu fiz uma enquete no... também, que o pessoal tem curiosidade em saber. Oi! Eita, nós, amiga, só assim pra gente se ver ultimamente, hein? Que situação a nossa, né? Oh, meu Pai, Senhor! Paz, amiga. Tá bonita, amiga, tá linda com esse corte. Eu não vou vir de qualquer jeito pra fazer a live com você, né? Falei, não, vou me arrumar. Tá arrumadinha, olha, gente, tá lindo esse corte, adorei. Deixa eu falar que eu que cortei, você acredita? Me deu a doida aqui. Meu Deus, Eu falei, eu vou cortar. Eu mesmo cortei. como que corta sozinha, gente? Assim, quem não vê, assim, quem conhece, olha, assim, não fala nada, né? Como o meu cabelo ele é enrolado, que tá natural. Ele enrola, mas assim, tem aquelas falhazinhas básicas que a gente não percebe que é um repicado, né? Mas passa. Olha lá, o irmão Dudu falou que tá bonito mesmo, tá vendo, irmão Dudu? Já tem outra profissão, já. Tem, não, de fome a gente não morre. Não. Amiga, eu falo, Deus deu tanto dons e talento, a gente vai se descobrindo, né? Isso é profético, porque a mulher que... a Dília tá falando aqui, a Dília! Tá gata! Amiga, nós estamos internacional aqui. Nosso amigo cantor Dudu Silva, lá de Portugal, tá aqui com a gente. Olha, também. Que coisa 4 boa! horas de diferença e ele tá aqui com a gente, ó. Ô, glória! Deus te abençoe, amado do Senhor. Te prospere cada dia mais. Então, amiga, mas como você estava falando, né? Deus, ele nos atribui, né? Com vários dons. A gente vai se descobrindo. Você vê como que a mulher, ela é versátil, né? Às vezes a gente se limita, mas quando a gente vai se descobrindo, você fala, nossa, né? Poxa vida, eu não sabia que eu sabia fazer isso. A gente se revela. Porque às vezes a mulher está bloqueada e precisa desbloquear a mente para entender. É tudo um posicionamento aqui, né? Para ela poder entender quem ela é em Deus, né? Então hoje tem assunto para mais de metro. Ah, tem, com certeza. Glória a Deus. Amiga, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer de você estar aqui com a gente. Eu sei que você tem uma vida corrida, né? E às vezes é difícil para você estar aqui também por conta de agenda, tudo, mas eu agradeço, né, por você ter atendido nosso convite, estar aqui com a gente falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho, né? Que você tem desenvolvido como escritora, que a gente tem amado, né? Eu tô com todos os meus aqui, tá faltando alguns aqui, né? Que eu sei que... Menina, você tem live querida, eu não achei live querida aqui de jeito nenhum. No meus guardados. Meu aqui, ó. Eu, todo lugar que eu vou, eu sempre levo os meus e os seus. Tá aqui, porque eles são compactos, né? Olha lá. São filhos, né, jovem? Ó, eu falo que a Laís, ela nos ajudou a criar uma tendência de capa. Começou com primavera. Como o povo ama! Você não tem noção, Laís. Quando o povo olha assim, o pessoal fala assim, gente, que capa é essa? Aí veio o Elas 1, olha essas mulheres maravilhosas, e o Elas 2 icônico, né? O pessoal amou. Essas meninas, né? Aqui, mesmo de costas, foi algo assim chique, amiga, chique. Você... Olha, eu sou apaixonada, gente. Sou apaixonada demais. Lindo mesmo. Eu sou suspeita para falar, né, amiga? É como filho, né? Não tem o preferido, né? Verdade. É como um filho. A gente pega um carinho e a gente vê o projeto nascer e isso daí é um privilégio, né? Glória. Eu acompanhei desde o primeiro, né? Então, assim, eu tenho um carinho até pelo live, né? Que foi o primeiro que eu participei. Apesar de... A capa, né, foi feita pelo Laércio também, que ficou muito linda, muito criativo. O Laércio também muito criativo. E desde do live Querida de Cada Dia, eu tenho um carinho muito grande, né? A gente participando de todos os projetos. Verdade, amiga. Vocês. Laércio, Laís, tudo com L, né? Laércio, Laís e Lucas. Hoje que eu me liguei nisso, sabia disso? Parava para pensar, é verdade, né? Não, hoje que eu me liguei. Laércio, Laís e Lucas. Olha, que legal.
Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha aí. Esse Deus não erra, não. Esse Deus não erra, não. Ai, que benção, amiga. Ó, tem vários irmãos aqui entrando aqui na live. Deixa eu dar um abraço aqui, mandar um abraço. O irmão Dudu, Adília, missionária Fabrícia, espoletando massas. Irmã Francine, Deus abençoe, irmã Francine. Júlia Ferreira, Amém. Samuel Monteiro. Tem vários irmãos aqui, irmã Maria. Vários irmãos. Vinícius está aqui, meu esposo. Ó, pastor Vinícius, paz, pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Eu falei para geral, liga os telefones e vamos assistir. Gente, ó, vocês que estão entrando agora, ajuda a gente a compartilhar essa live aí. Vamos divulgar, né? Porque querendo ou não, a gente também tá fazendo a obra de Deus aqui, pregando a palavra. A gente vai falar sobre o livro, mas a gente vai ter palavra, tá, gente? Então ajuda a compartilhar, porque às vezes a gente acha assim, é só uma live, mas às vezes uma palavra que é liberada aqui transforma a vida de uma pessoa, né? Então eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui. Glória a Deus. E já de primeira mão, amiga, eu já gostaria que você apresentasse para nós, assim, mas para nós vermos a capa do Elas 2, porque eu só tenho um aqui. Olha que lindo, gente. Olha, vou aproximar. É porque fica ao contrário, porque a gente está usando a câmera de selfie, mas é lindo, tem alto relevo. Assim como o Elas 1, que também tem esse relevo aqui, que a gente padroniza, né, Laís? A gente padroniza esse relevinho aqui, o Elas 2 também. Porque quando a Laís fez esse aqui, não sei se ela vai lembrar, ela mandou vários modelos. Foi. Né? Ela mandou esse aqui, mandou esse, acho que mandou um outro. Aí eu já gostei dos dois. Eu falei, o Elas 1 vai ser esse, o Elas 2 vai ser esse. Né? Então, a gente já segurou a imagem. Eu falei, quando demorou um pouquinho para lançar, né? Mas quando eu mandei a mensagem para ela, eu falei, Laís, é a capa das meninas. Aí você manda para mim, né? Porque é muita coisa, é muito arquivo. Aí nós conseguimos, né? E o Lucas falou, tem que ser aquela também, porque ficou lindo, gente. Olha que primor. E primor pela pastora Néa Fonseca, né? Isso, mas vamos chegar lá, amiga. Calma, vamos chegar lá. A Flávia é que nem eu, gente. A gente, sanguíneo é fogo, amiga. A gente mete o pé pelas mãos. Vambora! Vamos lá, vamos por partes. Tá, vamos lá. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando qual era a dúvida das pessoas em relação aos livros. E eu recebi algumas perguntas. Uma dessas perguntas eu gostaria de iniciar perguntando a você, da onde que surgiu a ideia de escrever sobre mulheres na Bíblia? De fazer, porque é uma série, né? Esses livros, é uma série. Da onde que surgiu a ideia? Porque assim, a gente vê que tem vários livros que falam a respeito de mulheres, assim, mas você traz uma abordagem de mulheres que a gente pouco menciona e às vezes até desconhecida. Um exemplo aqui, você fala sobre Selomite. Muitas pessoas estão ouvindo agora aqui, deve estar indo procurar, dando um Google. Por aí, quem que é essa mulher? Né? Com as anotações, porque é muita coisa. Mas vamos falar a primeira pergunta, para a gente chegar na Selomite. Então, da onde que surgiu a ideia de escrever sobre as mulheres da Bíblia? Sim, o que acontece? Depois que eu me casei, eu me tornei, primeiro, antes de casar, era pregação para jovens e adolescentes, né? Então, eu tenho até que pegar esses esboços, que tem muita coisa boa. Então, depois que me casei, eu comecei a reunir, e eu acho que está dando problema aqui. Aqui deu uma parada? Não, aqui está normal. Deu uma rodada aqui, não sei, mas eu acho que é a minha internet. Qualquer coisa, eu saio e boto no dados móveis. Se der de tá dando. Tá perfeito aqui. Deu de novo, Laís. Eu vou sair e vou voltar, vou ligar os dados móveis, tá? Então, ok, então. Peraí, que eu vou sair e vou voltar. Ok, então vamos aguardar aqui, então, gente. A pastora Flávia já vai voltar. Enquanto isso, vocês que estão aqui na live, gente, vai compartilhando, envia esse aviãozinho aqui nos grupos de WhatsApp, chama o pessoal para vir aqui participar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção nossa live. Vamos lá. Gente, de qualquer forma, eu já mandei aqui o convite. Foi. Pronto. Agora foi. Agora vai. Vamos então, lá.
como dizia, eu reuni muitos esboços de mensagens para mulheres, né? Porque depois que me casei, só mensagem, só congresso de mulheres, enfim. Então, como eu estava ouvindo uma amiga minha, pregadora, falar agora há pouco, que você precisa entender o tempo, né? Cada tempo você é designado para algo. E aí eu reuni aquele monte de esboço, muita coisa boa. Eu falava, um dia eu vou escrever sobre isso, né? Aí Amiga, quando veio a. rapidinho, não quisendo te cortar, mas eu preciso cumprimentar aqui a nossa amiga a pastora Magali, lá da Praia Grande. Não posso deixar de cumprimentar a pastora Magali. Pastora, Deus abençoe, seja bem-vinda na nossa live. Que bênção ter a senhora aqui com a gente. Ô, Glória, tem muitos amigos meus aqui também, doutora Patrícia Rocha está aqui. Ó, pastora Magali, beijo, saudades de ti, saudades. Cumprimentar a todos, né? Que todos que estão aqui são maravilhosos. Sim. E aí, o que eu fiz? Na verdade, queria fazer um devocional sobre 365 mulheres da Bíblia. Só que, infelizmente, nós até temos muitos nomes de mulheres, mas nós não temos história, não tem registro de muita coisa, são nomes que foram citados. Então, assim, aí me desanimou. Aí eu parei, comecei a escrever, mas parei. Aí, conversando com uma amiga minha um tempo depois sobre isso, ela falou assim: faz volume 1, volume 2, vai escrevendo, mas não deixa de fazer um devocional para a gente, não, até para a gente conhecer mulheres, que eu gosto de pregar sobre as desconhecidas, as mal faladas também, né? E, assim, foi muito bom. No primeiro, eu abordei mais as certinhas, né? As certinhas. E aí, nessa aqui, no Elas Dois, melhor dizendo, eu comecei a falar justamente sobre as mulheres que na Bíblia não deram certo porque fizeram escolhas erradas, por conta de muitos fatores. Nesse aqui eu vou tratar muito sobre a desobediência, né? Questão de obediência e desobediência. Eu até começo citando uma frase de um autor chamado Orlandino Monteiro. Ele disse algo que me marcou. Nosso futuro em Deus é estabelecido sobre nossa obediência. Adão e Eva, a mulher de Ló, Saul, definiram o seu futuro pela desobediência. A obediência define nosso destino. Por isso é tão importante. Então, a minha ideia era fazer algo, né, com leitura rápida, 120 páginas, que fosse uma síntese para que elas pudessem se interessar em saber a história das mulheres e se identificar, porque não são extraterrestres, não são mulheres que são de outro mundo, não são mulheres da Terra mesmo, daqui. Mulheres que viveram no tempo passado com muito mais dificuldades até do que nós, que hoje temos internet, temos um salão de beleza para fazer cabelo, temos um batom para passar na boca, entendeu? Elas não tinham nada disso. Temos liberdade para falar e elas não tinham, não podiam falar em público, não podiam se manifestar. Então elas venceram muitos paradigmas. E outras que não deram certo por escolhas erradas, porque não quiseram servir a Deus. Então eu quis fazer algo rápido, eu já faço a propaganda que a letra é grande, eu sempre abordo isso. É algo importante, né? Porque ó, você vê, eu tô aqui no celular, tô tentando enxergar quem que tá aqui online e já não enxergo. Os irmãozinhos, às vezes, um pouco mais velhos, não conseguem enxergar, não. E o conceito era para mulheres mesmo, porque eu luto muito com amigas, luto muito com pessoas que convivem comigo, as igrejas por onde eu passo, para que as mulheres se descubram, né? Se tornem escritoras, desde o princípio, quando eu comecei a pregar, que não tinha muitas mulheres pregando há 35 anos atrás, em grandes congressos, eu fui uma pioneira, posso dizer assim, né? Então eu insistia, porque era muita demanda de convites e eu não podia dar conta, então eu sempre fui de indicar. Quem eu achava que verdadeiramente tinha talento para aquilo, eu incentivava, vambora, vambora, vambora. Quem sabe assim nós tornamos, através dessa leitura, algo agradável e elas se dediquem a botar para fora também o talento. Às vezes tem talentos aí que estão enterrados e elas não conseguem despertar. Então, a ideia foi fazer um devocional de leitura rápida, mas que abordasse mulheres na Bíblia, que essas mulheres, né, fossem para elas, entendeu? Um exemplo de perseverança, um exemplo a não ser seguido, uma vida que precisava de acertos e você também está precisando e você se espelha naquilo. Poxa, a ideia foi essa. Sim,
Isso é interessante porque, assim, normalmente, principalmente em grandes congressos, a gente sempre enfatiza muito essas mulheres que são mais conhecidas, né? E você traz a abordagem de mulheres reais, igual um exemplo, a mulher de Ló, né? Uhum. A mulher de Ló, eu já vi pregações dela, mas, assim, pouco se é falada, né? E isso é interessante para a gente ver que a gente está sujeito a erros, está sujeito a quedas, a falhas, né? E a gente às vezes só se espelha em mulheres que são exemplos e esquecem que tem outras mulheres que a gente também tem que ter aquele exemplo que não deve ser seguido. Né? Uma vez eu ouvi uma frase, amiga, que eu guardei para a vida, porque eu sou dessa, sabe? Eu escuto, às vezes o negócio não é nem comigo, mas o ouvido é aquele radar que você capta, você fala, poxa, isso daqui vai servir para mim. Eu vi uma irmã numa consagração de manhã, ela falou assim: olha, aprenda com a minha surra para vocês não ter que apanhar. E eu guardei isso para a vida. Eu tinha acho que uns 18, 19 anos. Eu era solteira ainda. E é verdade. Daí, assim, a gente vê que existem vários exemplos, principalmente na Bíblia, isso em qualquer contexto da nossa vida, que a gente vê que existem exemplos que a gente não deve seguir. E às vezes a gente se ausenta de conhecer justamente porque a gente só vai naquele ritmo que todo mundo vai, né? De Isso. pregar as mesmas mensagens. Então, isso que é o interessante, para a gente poder aprender mais sobre essas outras mulheres, né? Então, esse livro fala muito a respeito da desobediência, ele traz, na verdade, assim, uma reflexão daquilo que nós não devemos ser, né? Verdade. Eu já comecei com a mulher de Ló. Porque como o Lucas falou o seguinte, Flávia, tenta fazer uma cronologia. Você vai ver, ó, se você pegar aqui o Elas 1, o sumário, deixa eu ver aqui onde é que está o sumário. Sumário, tá aqui. São 32 mulheres no Elas 1. Então ele falou assim, para você não fazer uma coisa desordenada, você sabe que o Lucas é todo metódico. Lucas é sistemático. Falando isso, ele tá aqui na live, viu? Eu vi, Lucas, você tá escondido aí, mas eu vi, tá? Apareceu, né, jovem? Gente, ele fez a apresentação do Elas 1 e eu repeti a apresentação dele no Elas 2. Meu querido, maravilhoso, Lucas Vieira, psicólogo, então eu precisava de uma abordagem de saúde mental e emocional mesmo, então Lucas tinha que ser você. Eu repeti, claro que no Elas 2 ele fez uma abordagem maior e eu aproveitei, ele colocou coisas novas. Pois bem, então o senhor Lucas Vieira, doutor Lucas Vieira, falou, Flávia, para não ficar uma coisa tipo assim, começa a falar das filhas de Ló, para depois falar de Eva. Coloca assim, Eva, depois de Eva veio quem? A mulher de Noé, depois veio Sara, as filhas de Ló, Raquel, Lia. Então eu fiz a mesma coisa no sumário do Elas 2. Deixa eu pegar ele aqui. Só que aí eu falei assim, não, eu tenho que introduzir, claro, de forma cronológica, as ditas mulheres que não deram muito certo. Eu comecei com a mulher de Ló, né? Lá de Gênesis, né? Mulher de Ló. Depois eu vim falando de Agar, Rebeca, fui pegando aquelas que eu não tinha citado aqui em ordem cronológica, estão citadas aqui. Né? E para cada uma eu dei um tema, porque para escrever você não pode sair escrevendo desordenadamente, você tem que se basear num tema, né? A mulher de Ló, aí embaixo lá, olhar para trás não é bom. Então eu vou falar justamente sobre isso. Aí vai fulana de tal, já dou um outro tema, e põe um versículo-chave para a gente poder dissertar. Então eu comecei com a mulher de Ló, aí descobri, fui pesquisando. Essa Selomite, por exemplo, que nós já vamos falar dela, eu nunca tinha visto essa mulher em nenhum sermão. Eu mesma já tinha lido, mas lido por cima, porque ela está lá em Levítico 24. Então a gente lê Levítico, lê aquele sistema sacrificial todo, como é que funcionava a lei disso, a lei para aquilo, a lei para os pecados capitais, a lei para cá, para lá e para cá. E a gente quando lê, né, amiga? Porque Levítico o povo não gosta de ler. e a gente que estuda a Bíblia é obrigado a ler o que não gosta. Eu tenho uma amiga que eu gostaria que depois a gente fizesse uma live com ela, é a pastora Paulina Gonçalves. Paulina é uma... você me indicou, já estou seguindo já. Já estou seguindo. Não sei nem o que dizer dela. Ela é uma professora de teologia, ela é o patamar de cima. E ela fala, gente, tem sentido ler genealogia. E ela provou numa mensagem sobre genealogia que foi tremendo. Então, eu vim abordando, né, de forma cronológica e fui pegando pessoas. E a Selomite, por exemplo, está lá em Levítico.
né? Aí eu falei, não, eu vou pesquisar. Comecei as pesquisas e descobri uma história. É uma história curta, uma narrativa curta que o autor faz para poder dar ênfase ao ensino a respeito dos pecados, né, da blasfêmia, por exemplo, como é que foi instituído em Israel o pecado de blasfêmia, ou o que deveria ser feito com blasfemador. Então ele contou uma história assim como contou a história lá de Nadab e Abiú. Você vê que ele abre um parêntese para falar de Nadab e Abiú, né, que foram mortos porque trouxeram fogo estranho e aquela coisa toda. Então, você precisa entender o contexto. Aí eu fui escrevendo. Aí peguei as mulheres como Dalila, né? A gente fala do Sansão, mas não prega sobre a Dalila. Tem história. Tem história. Aí peguei a ama de Mefibosete, que é outra mulher que a gente não, só cita, né? Falando da parte boa, né? Da história, né? Porque ela caiu com uma criança no colo. Você imagina? Você tornar uma criança que você está tentando salvar coxa por conta. Você vê o que a gente vai abordar aí dentro. Você imagina? Eu não vou falar, porque se eu der spoiler, acabou, não vou vender nada. Eu quero fazer, pelo amor de Deus. Falei da rainha de Sabá, falei da mulher de Jeroboão. Muito tempo atrás que eu ouvi um pastor citar a mulher de Jeroboão numa mensagem, mas por causa do Jeroboão, não por causa da mulher. Falei da mais famosa, que é a Jezabel, né? Porque a Jezabel não só é uma pessoa, como é um espírito que está dentro do contexto bíblico, repete-se lá no Apocalipse, e vim falando, e falei de Safira, falei de Rode, né? A menina Rode, ou Rode, como queira, entendeu? Que foi a última que eu fechei com ela. Então eu vim seguindo uma métrica para não me perder. E tá aí, gente, para vocês poderem ler e serem abençoados. Olha só que bênção, né, gente? Mas é interessante, porque são mulheres que a gente pouco menciona, pouco ouve falar, né? Igual Selomite mesmo, eu, assim, já ouvi falar, mas eu nunca me atentei. E quando eu peguei o livro aqui, eu falei, nossa, deixa eu ver onde que tá. Porque assim, a gente não se atenta nem onde é que tá o texto, né? Mas olha a importância da mulher, né? Querendo ou não, o papel da mulher. Por mais que as pessoas às vezes falam assim, mulher não tem o direito de falar. Porque isso daí eu acho que é muito cultural. Eu acho que a gente, como você disse, a gente tem uma liberdade que outra hora as mulheres não tinham. Né? Igual da gente estar aqui expondo opiniões, falando. Isso daqui, gente, é uma conquista muito grande. E não é graças a feminismo, não, tá, gente? É graças ao mérito mesmo do Espírito Santo que nos dá autoridade para estar aqui falando, porque falar por falar a gente fala, né, amiga? E como a gente fala, né? Mas falar com edificação, com propriedade na palavra é só pelo Espírito. Então, vamos, né, colocar, como diz, né, os pingos nos is. Mas é interessante porque são mulheres assim que a gente pode tomar como exemplo, como nós mesmos, né, mencionamos aqui, do que fazer e o que não fazer. Então, às vezes, assim, a gente precisa de um direcionamento, igual você falou, né, de Selomite. Eu vi que aqui, ó, no livro está escrito, né, o nome dela significa pacífica, né? Parecia que ela estava em paz, mas na verdade ela vivia algo totalmente contraditório. Então, olha que interessante, dentro de um contexto que a gente pode trazer para a nossa vida, de algo que parece ser e, na verdade, não é. Às vezes, condutas que a gente tem que são distorcidas. Isso é o que a gente mais vê. Por isso que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas e a importância da gente ler a palavra. E, às vezes, a gente tem dificuldade, gente, de ler a Bíblia. Eu não vou falar para vocês. A gente mesmo, às vezes, que prega, né, amiga, ensina essas coisas, tem dificuldade. A gente corre para o quê? Para os livros. Então, sim, é um material que vai te auxiliar, principalmente você que é pregadora, que ministra, líder de grupo de mulheres, né? Às vezes eu recebo muitas mensagens, amiga, as pessoas falando assim, você tem, porque o povo quer coisa pronta, amiga, o povo não quer estudar. Essa semana eu recebi uma mensagem, a pessoa falando, você tem um PDF sobre tal assunto? Falei, gente, o negócio tá fácil. Agora você não soa mais para comer o pão. Você pega o pão de graça na mesa das outras pessoas. Mesa, né? Das outras pessoas, verdade. Isso, quando, né, Deus fala lá que o pão ia custar para o homem, é justamente o pão de ir lá buscar todos os dias. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas que nos auxiliam, gente. Olha que bênção, né? Você que prega, você que ministra mulheres, às vezes tem trabalho aqui na internet com mulheres, né? É uma ótima indicativa para vocês estarem adquirindo, né? E ter essa bagagem, porque a gente precisa ter bagagem, né? Precisa ter livros, respaldo do que a gente está falando, não é só falar.
E às Não, vezes tem muitas coisas equivocadas, né, amiga? Ah, a Bíblia é o suficiente, mas a gente precisa contextualizar o que a gente está falando, a gente tem que entrar na história, a gente precisa saber o que, que era o é mesmo, contexto daquela época para fazer a aplicação do texto. E às vezes muitas pessoas vão só pela emoção do que está escrito, né? é verdade. E assim, olha aqui, você falou de ler livros. Eu estava de férias, né, para a gente poder falar da Selomite. Eu estava de férias em Cabo Frio, andando na rua com as crianças, passeando. De repente, eis que me deparo com aqueles sebos de rua, né? Ai, amiga, Ai, não fala isso. ela aí sabe que eu fiquei doidinha quando eu fui em São Paulo, que ela me levou num sebo perto da casa dela, né? E aí eu tô na rua, aí as crianças já correram para lá, para cada uma escolher um livro, porque eu ensino elas a gostarem de ler, porque sem leitura não vamos a lugar algum. E aí eu estou passando para lá e para cá, e eu estava procurando livros, está até aqui, olha, sobre a história do mundo, que eu quero escrever sobre e também estudar sobre história do universal, aquela coisa. Eu quero me formar, né, em história. E aí eu falei assim, eu preciso de livros falando sobre a história do mundo, sobre os portugueses, porque eu estou tentando cidadania, como é que foi que eles chegaram aqui, fazendo pesquisas. Enfim, aí achei esse aqui, achei um outro que eu não sei onde é que está por aqui na mesa, que está cheio de livro aqui, viu, gente? E aí, de repente, quando eu tô. Os livros espalhados, né? Espalhados, assim, arrumadinhos, mas assim, em todo o espaço, até no chão tinha. Tinha uma pilha de livros de história das civilizações. Isso aqui é uma. Ele falou assim, o rapaz falou, isso é uma enciclopédia. É uma série de muitos livros. Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros. E aí, Nossa, quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, aqui, ó, você vê, essa aqui está falando sobre o século XVIII, o último século do Antigo Regime. Aí vem outro, que fala sobre a Idade Média, né? Aí vem outro falando, Roma. Aí eu fui catando, falei, quanto é esse trem aí, moça? Ele, R$ 10, me deu uma dó no coração, que as pessoas hoje estão jogando fora mesmo. Essa coisa da internet, eu sei que não dá para eu levar, por exemplo, se eu tiver que me mudar, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu quero levar tudo, nem que eu bote dentro de um navio e mande para onde eu for. Mas, assim, as pessoas não dão mais valor a papel, né? Porque agora, por exemplo, a gente tem aqui, eu tenho aqui no meu celular, eu comprei o Logos, que é um aplicativo com mais de 1.000 livros, né? E assim, eu levo para onde eu for, né? Não preciso levar o livro pesado. Você acredita que eu levava, amiga? Era uma mala para roupa e outra para livros, porque às vezes eu passava dias fora e eu precisava das minhas bíblias de estudo. Claro que simplificou para nós. Mas aí eu fiquei tão encantada que o Vinícius falou, meu Deus do céu, essa mulher vai com tanto livro. Por quê? Porque se eu não souber o contexto, como é que eu vou me aprofundar? Por que a Grécia invadiu a civilização antiga e suplantou a Pérsia? Por que depois vieram os romanos? Como chegaram? De que jeito chegaram? Como eles atacavam? Como eles guerreavam? Por que eles tomaram tantos povos? Como era a política da época para entender o que está aqui? Porque isso aqui é um livro antigo, sim. A palavra de Deus nessas linhas é que são novas a cada dia, né? Elas são novas são cada manhã, não é nem renova, é novas. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mas o contexto histórico, cultural, eu preciso conhecer para enriquecer. Eu falei com uma amiga minha que eu estou fazendo mentoria com ela, a pastora Kate Lacerda, maravilhosa, você tem que ouvi-la. Ela é uma espada que eu falo que é tão afiada que eu chamo ela de faca tramontina. Zum! A gente toma facada no olho, soco na cara, voadora no peito, ela é fenomenal. E ela falou uma coisa, Flávia, eu sei que você carrega uma mensagem poderosa, você carrega nos seus livros, você carrega no seu corpo, tanto é que eu estou de dieta, né, amiga? Eu entrei numa dieta pesada porque foi uma palavra dela, dizendo uma coisa muito importante a respeito da mensagem que esse corpo carrega. Ela disse assim, se Deus tem um plano na sua vida e é um plano glorioso, você tem que acompanhar tanto de forma intelectual, lendo,
tanto limpando sua alma de tudo que é mal, alimentando o seu espírito com a oração, com a palavra de Deus e cuidando do seu corpo, porque se esse corpo falhar, a mensagem pode ser poderosa, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Continua comendo mesmo besteira, continua engordando, continua tomando Coca-Cola, continua mesmo, que aí, mesmo cheio de promessa, você vai morrer. Vai morrer. Você está falindo o templo do Espírito Santo. Quando ela falou isso na minha igreja, eu falei, opa. Aí, para piorar, tinha feito uma bateria de exame, deu tudo ruim, né? Então, eu tive que acordar para isso. Então, você carrega uma mensagem, ela disse algo importante. Ainda que muita gente não esteja interessado em ouvir essa mensagem toda, porque hoje a mensagem virou aquela mensagem chiclete, que tem que pegar. Tem que pegar. Tem que ser rápida, objetiva, e tem que ser ensaiada para poder dar certo. Mas Deus sabe onde vai te levar com essa mensagem. Ele não tá mandando você comprar livro, ele não está mandando você ler à toa, não, amiga. Tem algo por detrás disso e é algo importante. Eu espero que as nossas ouvintes, nossos irmãos que estão assistindo, acordem, porque é necessário. Sim, verdade, totalmente. Tanto que a gente vê umas discrepâncias, né, em algumas ministrações. É claro que a gente vai cometer um erro ou outro, né? Porque ninguém é perfeito. Mas, assim, tem coisas que é fora totalmente do contexto. Não, né? Não que a gente olha assim, você fala, meu Deus do céu, né? Não. Então, assim, os irmãos, pela ignorância de não ler nem a Bíblia, né? Quem dirá uma leitura, né, que vai te auxiliar a compreender a Bíblia, tá lá, glória a Deus, aleluia, né? E eu falo, gente, tem hora assim que a gente vai no culto pra dar risada, porque assim é vergonhoso a gente rir pra não chorar, né, amiga? Porque a gente ouve e as pessoas vão aceitando aquilo, tomando aquilo como verdade, né? Várias coisas, enfim, né? Mas os livros, eles nos auxiliam muito, gente. Então, isso é interessante, né? A gente ter uma leitura paralela à Bíblia dentro do contexto para a gente entender, de fato, o que aconteceu naquela época, né? Para a gente poder se inteirar dentro do assunto e falar com muito mais propriedade, para que as pessoas possam entender também a mensagem. E entra a questão, amiga, eu sempre uso essa analogia, que assim, a gente tem aquela gana, vamos dizer assim, né? De querer fazer a obra. Ai, Deus me chamou, eu vou fazer. Só que a gente esquece que a palavra é um alimento. Então, ou seja, se eu pegar tudo aqui e bater num liquidificador, um arroz, um feijão e oferecer num prato, ninguém vai querer comer. Agora, pega um arroz, tempera com alho, bem gostosinho, faz um feijãozinho separado, um legumes, uma verdura, né? Coloca bem apresentável no prato. Com certeza, a pessoa vai até repetir e vai querer voltar. Então, ou seja, a gente precisa ter essa seriedade com a palavra de Deus. Não é só pregar por pregar. É a responsabilidade com a palavra, né? O compromisso com a palavra. Então, gente, isso é válido, né? Não é porque a gente está falando sobre o livro da pastora Flávia, mas assim, para qualquer contexto, né, que a gente está pregando, ministrando, precisa ser com respaldo. A gente é responsável por aquilo que a gente fala. Imagina em nome de Deus. A gente não pensa nisso, né, amiga? Imagina lá, você chegar diante de Deus, ó, Deus fala, ó, você falou um negócio que não estava na minha lei. Não. Olha só o enrosco, né? E é um enrosco mesmo, porque a grande maioria não está falando o que está na Bíblia. Ele nem cita mais a Bíblia. Amiga, eu tô tão apavorada que a gente vai por aí afora nessas conferências, que agora é moda, né? Conferência disso, daquilo. Eu não sei se chega a algum objetivo, mas vamos lá, deixa para lá. Aí a conferência, e conferência é para conferir. É diferente de uma pregação. Você tem que expor, você tem que explicar, você tem que abordar. É completamente diferente, mas a turma só põe o nome, né? É só um título, não tem conferência, não tem. Então, nós chegamos lá, sentamos, eu gosto de chegar para ouvir todo mundo, que eu quero me alimentar, eu não sou boba. Né? Não vou ali como juíza para ficar notando o erro dos outros. Deus me livre, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Eu vou para receber de Deus, porque os meus irmãos também têm experiências para contar. Mas aí, quando chega uma certa turma, eles chegam para causar. Porque hoje tem que causar. Eu estava pensando ali na cozinha agora há pouco, é uma apresentação, tem que se fazer uma bela apresentação, tem que ter assim uma performance para que você saia dali já com a agenda pronta para o ano todo, né?
Mas, na verdade, a palavra mesmo que liberta, não tem. A gente ouve, vamos lá, Selomite, a famosa Selomite que entrou no assunto aqui. Ela é mãe de um filho blasfemo. Ela é uma mulher, né, que israelita, com um nome lindo, significa pacífica, né? Mas uma mulher que casou fora do contexto do povo dela, porque viveram muito tempo no Egito. Claro que outras hebreias devem ter casado com egípcios, né? Se tivesse casado com o egípcio, mas ensinado o filho na lei de Deus, já é difícil você tentar fazer assim, né? Quando você sai fora de um propósito, é muito complicado. Até chegar aqui, eu sei porque minha mãe, né? Minha mãe se desviou, casou com o papai estava desviado, vieram para o casamento os dois desviados. Mamãe voltou para Jesus, papai demorou 33, 34 anos para voltar. Dificuldade. Não é fácil, gente. Por isso que quando a gente dá conselhos, até em questão não só de relacionamento, em tudo, cuidado, não faça negócios com pessoas que não tenham talvez o mesmo pensamento, o mesmo alinhamento de fé, pode dar problema, não faça assim. Eu falei com pessoas de minha confiança esse tempo atrás, amigos queridos, porque a situação que eles estão vivendo é por conta de decisão de fazer negócio com gente que não tem a mesma fé, não é nem para estar perto. Não é porque você tem que isolar do mundo, mas já virou a chave, você já começou a andar com outros tipos de pessoas, então não vá fazer negócios, comprometer dinheiro, renda, bens, com pessoas que o céu não está ali mais. Você já mudou, você já saiu dali, mas infelizmente, enfim. Aí o que acontece? Nossa irmã Selomite não criou esse filho para servir a Deus. Ela não sabe criar filho para servir a Deus porque ela mesma está longe. Ela sai de Israel, do Egito, mas o Egito não sai dela. E como é que se cria filho? A gente vai dar um celular na mão, vai terceirizar para uma babá, na época era o show da Xuxa, né? Tinha o show da Xuxa, e hoje nem tem mais programa para criança, era o show da Xuxa, o Balão Mágico, o Bozo, a Angélica. O que eram esses programas? A Mara Maravilha, que depois se converteu, né? O que eram esses programas de televisão? Eram as nossas babás. Hoje a babá é o celular, porque eu não quero sentar para educar ninguém, eu não tenho disposição para isso. Eu não tenho cabeça para isso, eu mesma estou longe. Aí o que ela faz? Ela cria um filho, né, que não teme a Deus, que num momento de uma discussão bate-boca bobo com outro israelita, com outro hebreu, né, o que acontece? Ele blasfema, ele amaldiçoa o nome do Senhor e ele é tido como um escândalo em Israel. Tanto é que Moisés o prende e vai perguntar para Deus, porque aquilo ali é inédito. Tanto é que por conta disso é que se instituiu a lei, né, contra a blasfêmia. Né? O que acontece com o blasfemador? Tanto é que Jesus passou por isso. Foi baseado nessa lei, claro que de forma distorcida, porque Jesus não estava pregando mentira. Ele não estava falando mentira, ele estava falando a verdade. Ele foi tido como mentiroso por se igualar a Deus, por dizer que era filho de Deus, e ele foi julgado por essa lei. Então você veja a situação. O menino agora está preso, está aguardando uma sentença, e o Eterno falou, não, ainda que ele seja mestiço, filho de estrangeiro com israelita, vai morrer. Vai morrer porque blasfemou, né, do nome do Senhor. A partir de então, que os israelitas ficaram com mais medo ainda de pronunciar o nome de Deus. Trocaram Yahvé por Adonai, né, por Hashem, por conta desse problema criado. Aí eu falo dentro desse meu contexto aqui, que ela viu o filho morrer, igual os filhos de Eli, igual os filhos de Arão também. Morreram e ninguém pôde nem chorar. Engole o choro, não tem nem como lamentar no meio do arraial. Não tem como vestir, porque eles tinham que deitar luto, eles tinham que fazer todo aquele ritual, foi proibido pelo próprio Deus. Então, como é que a gente vai saber de uma coisa dessa? Lendo. Aí daqui você tira um monte de coisa. Você pode falar muita coisa aqui dentro, baseado numa mulher praticamente que está ali no anonimato, mas está ali.
Como é que eu vou É. saber se eu pesquisar, se eu não gastar o meu tempo fazendo pesquisas, entendeu? Então, por isso que é importante a leitura, é um incentivo, porque eu sei que faz bem, Laís, faz bem. Eu posso dizer que nosso bate-papo, hoje eu tenho você, o Lucas, que gosta muito também, gosta de saber das coisas, tenho a pastora Kate agora, que é uma escritora, eu tinha a bispa Keila, que eu ficava, que prefaciou, né, para quem não sabe, o Elas Um foi prefaciado pela bispa Keila, eu ficava horas com ela, batendo papo, né, sobre livros, ela era uma escritora também. Então, assim, quando a gente encontra alguém que tem a mesma conexão, né, de gostar da leitura, ainda que não seja um escritor, mas que goste de ler, que troque experiências, poxa, isso é tão gratificante, é maravilhoso. Verdade. Olha que interessante, né? Uma simples mulher que só fala pouquíssimo dela ali, ela só é mencionada, olha só o contexto que você trouxe pra gente, né? Então, olha só a importância da leitura, gente. Isso daqui é na prática, né? Que aqui a gente tá querendo trazer para vocês justamente essa reflexão, para a gente amadurecer, desenvolver, sair dessa área de conforto nosso, de ficar nessa mesmice, porque o reino de Deus é o que eu falo, né? Ele é expansivo e a gente precisa se desenvolver como corpo. Então, a leitura, ela torna a gente muito mais experiente na argumentação, na forma de abordagem, né, do contexto cultural, social, para as pessoas poderem entender também a mensagem que a gente está levando, né? Mas, amiga, falando, né, sobre o livro, eu gostaria que você falasse sobre as participações que tem nesses livros, porque, assim, quando a gente compra um livro, a gente sempre vê, né? Prefácio por tal pessoa, apresentação tal pessoa. Normalmente, igual aqui, ó, no Elas Um, quem fez aqui a contracapa foi a pastora Deise Gisele Pimenta de Figueiredo, né? Ah, então, assim, maravilhosa. Fez os dois. Eu repeti. Fez os dois? Eu repeti porque eu falei Deise, porque Deise é uma neurocientista, ela é pedagoga, pós-graduada em neurociência e performance humana, então, pela Febracis, tá? Pela Febracis. Então, falei, Deise, é tão poderoso que eu vou repetir, porque como é uma série, não tem problema nós repetirmos. Então, ela foi uma delas que fez a contracapa, escreveu lindamente sobre a vulnerabilidade, as vergonhas, os medos, as tristezas, as frustrações das mulheres da Bíblia, porque a gente tem a ideia de que, porque está na Bíblia, é tudo santa. A Bíblia conta a história do homem caído, gente. O homem que caído que será restaurado, o homem do começo que era o dominador da terra, né? O senhor da terra, que o Senhor colocou aqui para reinar aqui, mas Satanás foi lá, fez a bagunça, ele aceitou a bagunça do inferno. Interessante, a Paulina, eu tenho que abrir, gente, eu tenho que abrir. A Paulina é sensacional, é demais. Ela pregando sobre Adão e Eva, ela falou uma coisa, que quando Eva foi trazida a Adão pelo Senhor, Adão ficou tão de queixo caído. Olha só, isso é porque a gente tem que escutar as coisas que as pessoas falam quando estão pregando com atenção, para você raciocinar aquilo, passar na sua cabeça, descer para o coração e mudar seu comportamento. Olha como é que a fé vem pelo ouvir. Aí entra aqui dentro, né? A palavra que é um som. Hoje eu ouvi a Kate falando isso comigo. Flávia, a palavra é som, você não sabia disso? A gente não explica para as crianças som de S, som de Z que parece S, ou som de S que parece Z. A gente não ensina os fonemas. Palavra é som. A gente tem que ouvir esse som de Deus, que é a palavra. Soar dentro dos nossos ouvidos, que é por isso que é por aqui, ó. A fé vem por aqui, é um som. É um som. E ela falou algo interessante, a Paulina, que quando Eva foi trazida a Adão pelo Senhor, ele ficou tão embasbacado e tão apaixonado que ele disse, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Ele nunca disse um muito obrigado para Deus. Aí ela disse assim, quando a gente se apaixona, é algo tão, tão sério que a voz de Deus a gente não consegue mais ouvir. A gente só enxerga aquilo. Tanto é que foi fácil para Eva chegar com o fruto e oferecer para Adão. Ela falou uma coisa interessante. Você acha que Adão não viu Eva caminhando pelo jardim? Ela falou, eu não acredito que ele não tenha visto ela caminhando em direção à conversa com a serpente, porque ele aceitou muito rápido.
Ele aceitou aquilo muito rápido, ele nem contestou. Então, como é que nós vamos saber disso se eu bato na mesma tecla, se não lermos, se não falar? Agora esqueci sua pergunta. Falei, esqueci a pergunta. Qual foi a pergunta? Não, participações das pessoas. Você estava falando da Deise, da pastora Deise que participou. E Deise fala, eu estava falando sobre isso. Deise, ela diz que muitas das vezes as mulheres enxergam as da Bíblia como as perfeitas. Elas passaram pelos mesmos problemas que nós passamos, numa época muito mais difícil. Então eu quis repetir, gente, eu não vou ler para vocês comprarem. Isso aqui já é uma pregação, isso aqui já vira um livro. Inclusive ela está com um livro sobre Abigail, lançando, eu prefaciei o livro dela, agora vai lançar também. Eu fico numa felicidade, você não faz ideia, parece que é meu também, porque a gente participa, é filho. Sim, verdade. Né? Bem isso mesmo. Os filhos dos outros, que é filho nosso também. Então, essa participação foi ótima. No Elas Dois, a pastora Néia Fonseca foi a que prefaciou. Quem é a pastora Néia Fonseca? Pastora Néia Fonseca é a pastora maravilhosa lá da Palavra de Vida do Guarujá. Deus fez algo comigo na Palavra de Vida, lá com a pastora Magali, é Praia Grande, né? Praia Grande, isso. Aquela região ali, o Senhor me levou, depois que eu preguei no Amigas de Deus, o Senhor me levou naquela região e eu conheci muita gente boa. E a pastora Néia é de uma finesse, de uma educação. Pastora Néia e pastor Luiz Fernando, inclusive, eu tenho que mandar o livro para ela. Falei que eu quero entregar ao vivo, eu quero descer lá e entregar para ela. E ela, assim, ela pegou um carinho tão especial, né, Laís? Ela esteve lá com a gente, lá com o pessoal da CVC lá também, que é um pessoal que a gente ama também demais. E, assim, ela fez uma abordagem aqui, né, nesse prefácio, de como Deus nos aproximou, né, naquele momento difícil que foi o Amigas de Deus ali em 2020, 2021, na época de pandemia. E como essa experiência de amizade fortaleceu a vida dela. E o livro traz justamente essa coisa da unidade, né? De nós. É o que eu aprendi esses dias, Laís. O que você tem me ensina, o que eu tenho te ensina. E juntos, né? Foi a pastora Kate que falou algo pregando, que eu achei interessante. Se aquele povo lá junto do tanque de Betesda, cada um desse o braço para o outro, pro lado, se é que existia um anjo, que eu não acredito, eu acho que aquilo ali era tudo um misticismo que existia ali, dizendo que aquele tanque ali era um lugar de manifestação até de espíritos malignos ali. Jesus entrou ali para quebrar aquela situação. Mas se é para a unidade de alguma coisa, né? Mesmo que estivesse numa situação de uma prática que não era verdadeira, mas até se houvesse unidade, alguma coisa aconteceria. Claro, talvez milagre não, porque não tem registro de que alguém, né? Embora o texto dizer que certo anjo, mas isso foi uma abordagem do escritor, que contavam essa história naquele tempo. Ele só contou, ele só fez uma narrativa. Isso não é provado, né? Não houve provas ali. Tanto é que Jesus chega e diz assim, sou eu aqui para mudar a situação. Mas se houvesse unidade, caía todo mundo no tanque junto. Mas por que não há? Porque é algo lindo, hein? Mais forte. Eu fico feliz quando eu te vejo deitada, mas levantar você, quando eu te vejo de pé, minha filha, é um problema, mas é um problema. Ajudar você a levantar, então, não, eu não tenho tempo para isso hoje. Não, Laís, amanhã você me liga. Esse amanhã você me liga é uma desculpa para que você não perturbe. Não me perturba, Laís, entendeu? Então, essa unidade é importantíssima. Então, a pastora Néia fala sobre isso. E Lucas, com aquela abordagem tremendamente, como é que se diz? De saúde mental, ele fala justamente sobre como as mulheres de hoje em dia estão oprimidas por conta de feridas, tormentos, porque não sou capaz de liderar, não sou capaz de fazer isso, não sou capaz. Se não sou capaz, essa onda de doenças psicossomáticas. Antigamente a gente comia uma colher de banha, né? Pegava a colher de banha lá na lata de banho e ninguém morria de colesterol.
Hoje tudo dá problema. Eu não sei. Essa coisa de fazer dieta, aí hoje falam que o ovo pode comer. Tô dando um exemplo do dia a dia para você entender como é que mudou tudo. Como é que relativizou. Eu posso comer ovo? Pode. Aí o outro fala, não, não pode. Aí ontem eu comprei um saco de tapioca, já falaram que não pode comer tapioca. Eu falei, eu vou comer e acabou. Porque senão. Eu tô Entendeu? desse jeito, amiga. Então, Não pode, eu vou comer do mesmo jeito. Então, assim, o Lucas fala, ele traçou um paralelo, né, das histórias bíblicas, né, e as jornadas emocionais e espirituais das pacientes dele. Então, ele fala que essas mulheres servem como um poderoso testemunho de resiliência, de fé, de coragem, né, e também mostra o lado desobediente do ser humano, o lado caído, porque o humanismo hoje veio para mostrar que o homem é o centro. Hoje eu falei sobre isso na minha mentoria com a Kate. Falei, Kate, eu parei de compor, porque antigamente eles falavam assim, ora, o que Deus te der, a gente grava. Aí era sucesso, porque Deus, a fonte era limpa. Quando começou ligando, agora eu quero que você faça uma música igual da Lauriette, igual a da não sei quem, igual de não sei mais quanto, igual da Cassiane. Aí eu já comecei e falei, não, gente, não, estou mudando a receita antiga funciona. Mas o modismo, o humanismo que entrou nas músicas, Deus não é mais glorificado. Uma das músicas mais lindas que Jesus me deu, que era para Cassiane, depois parou na mão da Laurette, chama-se A Glória na Igreja. A glória na igreja, a glória na igreja. Então, assim, é uma música pesada, sensacional, né? Uma música linda, mas, como fala da glória de Deus, não é interessante, porque hoje eu preciso. Foi algo que me foi passado hoje, eu estou passando em primeira mão aqui para vocês. A ideia é a seguinte: essa igreja doente que está aí, desses líderes fracos, manipuladores, e outras coisas mais que eu não quero falar aqui, senão eu derrubo nossa live. Mas a ideia é o seguinte: manter esse povo cativo. É igual a ideia do governo. Vamos manter esse povo sem educação, vamos manter esse povo nécio realmente, vamos manter esse povo na coleira, para que esse povo sempre consuma as nossas conferências, as nossas músicas. Por que as músicas são tão tristes? Que se você ouve uma vez, dá uma batida. Antigamente as músicas eram animadas, jogavam você lá para cima, sai dessa, levanta, Jesus está na tua frente, e por aí vai. Agora não, você é um escolhidinho, você é uma coisa linda, e o pecado está ali, né? Ninguém tira o pecado, ninguém tira a casca para dar uma raspada, que quando chega no hospital, minha filha, que você chega queimado no hospital, tá pensando que eles vão ficar assim, ó, ai, tadinha da mãozinha deles, eles vão raspar aquilo, é a sangue frio, os gritos é ouvido no outro quarteirão, mas tem que limpar, e limpar, entendeu? Traz essa dor, porque você não quer largar aquilo, eu não quero sair daquilo. Então, qual é a ideia? Foi o que a Kate falou hoje, serve para todos que estão aqui, para você, Laís, que é uma ministra da palavra. A ideia é a seguinte: não vamos levar a Laís, porque a mensagem que ela carrega é de confronto, não precisamos disso aqui, tem que estar dentro do nosso contexto, do sistema. Aí o que Deus faz? Deus cria esse veículo aqui. Laís, eu não estava entendendo até o dia de hoje o que Deus queria de mim. Porque Deus veio, como você mesma sabe, alguns sabem aqui, e outros que não sabem vão ficar sabendo, Deus veio esgotando, diminuindo, quase levando lá embaixo a agenda, de forma que eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí veio a pandemia, aí Deus me deu essa ferramenta da live, foi bum, 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 porque em uma semana já estávamos alcançando milhões. Aí foi o que ela falou, Flávia, o som de Deus para esse último tempo é o seguinte: quem não está sendo ouvido nos púlpitos vai ser ouvido de qualquer maneira, dentro dos lares, através... Olha, ela falou assim, presta atenção, você vai fazer mais, né, sem se gastar muito. Você não vai precisar mais ficar como você ficava, desembestada em aeroporto, dormindo em rodoviária, deitada por cima das malas, viajando. Você não tem mais saúde, você não tem mais idade para fazer isso. Deus vai pontuar lugares para você ir ainda, porque ainda tem um ao vivo que você tem que fazer. Mas a ferramenta está aí e você não está se ligando.
Por que você acha, Laís, que as pessoas correram para as redes sociais, os podcasts, né? Por que você acha que a imprensa hoje que mais faz diferença é a imprensa aqui da internet? Porque ninguém... Olha, Laís, eu não sei qual foi a última vez que eu sentei para ver um jornal na televisão. Porque tudo é YouTube, tudo YouTube, YouTube, YouTube. E como as notícias que passam são formatadas mesmo por essa ideologia maligna que está aí, então todo mundo, os repórteres sérios, correram para onde? Para esse portal. Ela falou assim, você não está entendendo que por conta da velocidade da internet, 10 anos, o que faríamos em 10 anos estamos fazendo em um ano. O alcance que você demoraria talvez mais 35 anos da sua vida. Por que você teve que começar tão moça, tão pequena, tão jovem? Né? E foi ali e aqui. Foi o que o Vinícius falou hoje, amor, essa agenda não vai voltar nessa velocidade que você quer, porque você não tem mais como ir dar forma. Você é casada, você tem filhos, entendeu? Eu demorei a entender, a ficha caiu hoje. Acredite, você tem um público. Você, Laís, tem um povo que você está discipulando aí nas suas lives, no grupo. Olha quantas pessoas você está atingindo e quantas ainda virão. Porque Deus vai fazer crescer. Deus, eu não tinha essa beleza toda que está tendo aqui. Minha casa em obra, eu não tinha um telefone, minha vida estava difícil demais. E Deus fez, chegamos a 23 mil aparelhos. Hoje que caiu a ficha, Laís, nem isso me estava fazendo cair minha ficha, porque o desejo era ir. Senhor, eu quero ir, o Senhor estava dizendo assim, você já está indo. Está indo até mais longe, coisinha. Entendeu? Então a pessoa precisa desencapar dessa ideia, porque hoje, como as igrejas, os púlpitos estão vendidos, eu fecho com você algo, você me dá um retorno, eu dou uma parte para você. É assim que funciona. E se você não tem... Ontem eu ouvi isso de uma amiga que é muito querida, né? E foram perguntar para ela, você está levando, você vai trazer fulana, ciclana, bertrana, mas elas não são tão... estão aí. Ela falou, mas elas carregam uma palavra. E eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, Jesus, Senhor, não importa se você tem 2 maridos, 3 filhos fora do casamento, se você tem isso, se você tem aquilo. O importante é o público e o din-din que vai entrar por conta disso. E é isso. Entendeu? Então... Isso, as pessoas, assim, levam a vida, né? Como se Deus não estivesse vendo, mas, assim, Deus, ele é misericordioso. A hora que o cálice da ira se encher, né? Porque a gente sabe que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. Então, assim, vai chegar um tempo onde Deus vai começar a tratar uma negligência, uma irresponsabilidade. Né? Então, isso é muito pontual que você está falando, amiga, porque, assim, é um despertar para quem está aqui, né? Para levar a obra de Deus com verdade, com seriedade, porque é uma responsabilidade, não apenas com o chamado, mas com as pessoas que vão ouvir. Porque a gente, às vezes, tem, como eu falei, essa ânsia de fazer e não tem preparo, a gente não tem nem o temor hoje em dia. A gente quer ver um movimento. E é interessante, amiga, porque para você ver, ó, às vezes esses dias eu fiz uma live, ontem, inclusive, também fiz outra, com uma missionária lá de Curitiba. E Deus usa muito ela. Só que ontem foi uma palavra super tranquila. E eu falei para ela assim, às vezes a gente fica imaginando aquele mover porque a gente acha que Deus está só no movimento, né? E foi uma reflexão que me girou uma chave. Eu até anotei algumas coisas do que ela falou, que eu falei assim, gente, eu já li tantas vezes falar sobre Débora, e ela falou uma coisa interessante, amiga, sobre Débora, já que nós estamos falando sobre mulheres, que Débora, ela foi fazer a obra de Deus com o respaldo do marido dela, porque a Bíblia menciona o marido dela, Lapidote. Então, olha que interessante. Isso daí me fez entender porque é o contexto que eu vivo. O chamado que Deus tem para nós entra em conciliação com aquilo que a gente está vivenciando no momento, que foi o que você disse. Igual, quando você era solteira, você tinha total liberdade de sair. E a Bíblia nos orienta o quê? Lá, né? Claro que Paulo está orientando a Timóteo, mas ele fala para não ser negligente com a família. Né? Você ter
responsabilidade, até porque o princípio da autoridade é justamente isso que as pessoas não entendem, eles confundem autoridade com autoritarismo. Sim. E autoridade é responsabilidade. Foi isso que o homem não teve lá no jardim, no Éden, né? Porque ele achou o quê? Ah, eu estou controlando tudo, eu tenho controle. Não, e Satanás vem nesse engano, e é onde ele toma o território, e é o que você falou, e toma a mente da pessoa. E uma mente tomada pelo inimigo, dificilmente a pessoa vai conseguir ter um entendimento acerca das coisas de Deus. Então, assim, isso é um despertar, essa palavra aqui, do que você está trazendo para a gente, amiga, para a gente ter essa responsabilidade com a palavra. Principalmente vocês, mulheres, homens que estão aqui, né, que pregam a palavra. Né, porque a gente vai dar conta de tudo que a gente faz e daquilo que a gente deixa de fazer. Porque a palavra também diz, né, que se você pode fazer o bem, você não faz, você está pecando. Né? Então, ou seja, a responsabilidade do chamado, né? Isso é muito importante que você está trazendo para a gente, amiga. Muito importante mesmo. E ela falou uma outra coisa que é confrontadora. Ela disse que a velocidade da internet, dessa coisa da ciência, como o Senhor havia falado, né? Deus já havia falado, né, que a ciência se multiplicaria, né, que a velocidade seria, né, enorme. Isso nada mais é do que o anúncio da volta de Jesus. Ela falou, quem estiver alinhado com esse som da volta de Jesus, porque o pastor Edinaldo Carvalho fala uma coisa, são muitas promessas falando da segunda vinda, só que a igreja parou na primeira. A igreja só anuncia que Jesus veio ao mundo para salvar, libertar. Cadê o anúncio da segunda vinda? Então Deus, a Kate falou uma coisa, Deus está tirando, nos desconectando do sistema que está corrompido, para que esse povo, né, o escolhido fui eu. Por que Deus me deu essa música e despertou-me, né, para uma mensagem, né, que o Senhor fez, o que Deus fez na vida de Davi, aquele destaque, pegou ele por cima, apresentou, né, ele no meio dos irmãos, porque por aqui não entra não, tá, Laís? Ó, escuta o que eu tô te falando. Por aqui, ao redor, não entra, a gente não entra. Não entra porque eles já definiram quem vai e quem não vai. Só que Deus pega assim, ó, por cima. Sabe quem me falou isso? Quem me falou isso, eu vou guardar para a vida. Essa frase não é minha, não. Essa frase é da Bispa Keila. Quando ela falou, engraçado, ninguém falou de você para mim. E o púlpito era cheio de gente que me conhecia aqui do Rio, porque já que foi uma das primeiras em que incentivou um monte de gente que dirigia trabalho, seria lógico chegar a notícia através de A, B e C. Então ela falou assim, entendi. Deus pegou você e botou por cima, e apresentou, porque é assim que ele faz. Então, quando a Kate falou isso comigo, na primeira mentoria, ela disse, Flávia, tem que existir os mentirosos, porque o mentiroso anuncia o verdadeiro, né? Por isso que tem o joio e o trigo. Como é que eu vou saber da qualidade do trigo se não tiver o joio? A gente quer tirar o joio. Jesus tira, arranca Jesus. Agora não vai arrancar, não. Ele vai ficar ali. Porque tem que ter um mentiroso para anunciar o verdadeiro. Essa frase eu vou guardar para a vida. Vou guardar para a vida, né? Então ela disse o seguinte, quando Deus muda o modelo, aí ela sem saber, depois é que quando ela falou isso e eu desliguei, que a gente se despediu, é que eu me ative o nome do livro, meu Deus, cadê o livro? Ela falou assim, a estação muda, Flávia. A estação muda, você tem que mudar com ela. Não foi o livro que... Aí eu fui lá tomar café, eu falei, gente, é o livro que Jesus me deu. Jesus, eu preciso... Ela falou assim, Jesus mudou o modelo, porque o sistema não vai deixar vocês entrarem. Eu falei isso para um pastor amigo meu, instrumentista, multi-instrumentista, pregador, um profeta alinhado com o profético, que quando abre a boca para falar é certo, psicólogo sentado dentro de casa e pensando o que será de mim. Eu conversando com o Vinícius aqui, ele mandou uma mensagem de manhã cedo e eu comecei a expor, né, algumas coisas que ele estava perguntando sobre mim, sobre Vinícius, sobre o ministério. E ele falou assim, nossa, parece que você está aqui no café da manhã junto comigo, com a minha esposa. Porque eu falei uma coisa para ele, se você achar que vai conseguir liderar uma igreja por conta de um ministério A, B, C, D que vai te enviar, esquece.
Eles não vão fazer isso, é nepotismo mesmo. Aquilo vai passar de geração em geração e vai ser com gente que está alinhado no sistema. Você que é uma voz que carrega uma mensagem poderosa, levanta, começa um culto dentro da sua casa, faz alguma coisa, porque se você esperar, pede a Deus orientação, uma visão, para você começar algo, para ganhar essas almas que estão aí, porque nem eles querem ganhar e nem deixam você ir, porque eles não dão respaldo. Eles não vão te enviar. Não vão. Então, essa é uma verdade para todos que tem chamada. Não é para aventureiro que acha que tem que... Não, acho que Deus falou comigo, eu tenho que ser pastor. Não se coloque numa posição que Deus não te colocou. Olha, a gente está batendo boca, eu e a Kate, falando sobre gente que foi levada ao pastorado sem chamada nenhuma. Ela falou assim, eu estou pregando para essas pessoas terem coragem de devolver a carteira. Devolve. Sai daí, senão você vai morrer. Te colocaram numa posição que não te cabe. Você vai morrer. Entendeu? Eu falei, nossa, é um confronto. Ela falou, eu sei que é difícil. Como é que eu vou falar uma coisa dessa? Mas Deus tem dito. Tem gente que está no lugar errado, na posição errada. É por dinheiro, é por necessidade, é por isso, por aquilo. Não é pelo reino. Não é pelas almas, não é por nada disso. Então, se você que está aí sentado, cheio de projetos de Deus, não se leva, mas eu não tenho recurso. Recurso é com Deus, não é contigo. A Laís fala uma frase, se ele deu o projeto, ele dá o recurso. A gente fica preocupado, como eu já estive várias vezes, o Elas 2, cadê ele? Já sumiu daqui. O Elas 2, que eu mostro, eu só demorou a sair porque eu não tinha recursos. Eu falei, Senhor, eu vou esperar o tempo. Estava pronto, só precisava daquela faxina que a gente dá para fazer a correção ortográfica, né? E mais nada. Mas eu não tinha o recurso. Eu esperei, né? Meu marido me abençoar, saiu um dinheiro que a gente estava esperando de um processo, pronto, saiu. Em 15 dias estava pronto. Então, recurso não é comigo, recurso é com Deus. Eu não sou dona do ouro e da prata, eu sou filha do dono do ouro e da prata. Agora, claro, tem que ter o fator chamada, tem que ter o fator tempo, né? Preparo. Enquanto não vem, vai se preparar. Enquanto não chega, fique debaixo da submissão e não saia rebelando, fazendo bagunça, fazendo arruaça, levando gente com você. Por favor, vai para um lugar onde não tem ninguém, que não tenha ninguém, né? Não vai abrir do lado da igreja, pelo amor, depois vai dizer que foi Flávia que mandou, ainda vamos botar no rolo. Não vem que vai ficar gravada essa live, eu tenho provas, tenho um marido advogado, vai ficar ruim. Então não pega a palavra solta não faz corte não, que vai dar ruim para você. Então, ora a Deus, mas não pense que a última hora será fácil. Não será. Eles vão tentar calar a voz, eles vão te chamar de louco, eles vão fazer tudo que fizeram com Jesus. Jesus era um revolucionário, ninguém vê isso. Só vê Jesus com aquele olho azul, bonito, branco, muito branco. Vocês já arrumaram Jesus, é o Jesus europeu. Branco, né, aquela coisa assim, que quando fala, eu não suportei o Jesus que a Record lançou, aquele menino. Eu falava, Jesus não é assim não, gente. Agora já fui com a cara do The Chosen. Eu falei, Jesus é assim. Assim, eu penso nele assim. Claro que é melhor, né? Porque ali é um ator. Mas eu acho que Jesus era assim, um camarada muito fácil de se lidar, que as crianças gostavam dele, as mulheres não tinham vergonha de tocar nele, né? Ele era acessível, porém duro, quando precisava ser firme, verdadeiro, um olhar firme, um olhar sereno, porém firme. E ele está aqui, através do Espírito Santo, tentando te conduzir, só que você está enraizado, você quer, como eu queria voltar a fazer o que eu fazia outrora, e Deus dizendo, mudou o modelo, mudou a estação. Entendeu? Olha só. E isso tudo, ó, parece que a gente está fora do contexto, gente, mas não tá, porque ó, quem está aqui desde o começo viu que esse livro é embasado sobre o quê? Nos erros que as mulheres cometeram. Então, olha só, a gente está dando vários exemplos aqui, até mesmo, né, de vivências, de experiências, né, pessoais aqui do que a gente vê, principalmente a Flávia, que já tem 35 anos de ministério, daquilo da gente não fazer, aquilo que a gente falou no início. O modelo, existe dois tipos de modelos, aquele que a gente deve seguir e aquele que a gente não deve seguir.
né? Então, olha a importância disso, né? Com certeza, eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo de Deus está falando aqui, e é um despertar para este tempo, porque principalmente as mulheres, como eu disse também no início, a gente tem essa resistência de pensar assim, eu preciso estar ativa na igreja, né? Só que a gente esquece que a Igreja de Cristo, amiga, ela não é uma instituição de homens, ela não está limitada. Igual um exemplo, eu sempre falo, né? O corpo de Cristo, a Igreja de Cristo, ela é um corpo em movimento. Olha só para a gente ver, você está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, nós estamos juntas, conectadas no mesmo propósito, edificando outras pessoas, porque você falou sobre a edificação de um edificar o outro, e o corpo é assim, né? Eu estava até esses dias numa live também falando a respeito da coagulação, porque, amiga, se tem um programa que eu gosto de assistir, vocês vão dar risada, mas eu gosto de assistir. Desde quando eu era criança, era o Mundo de Bikman. Você conhece, amiga? Qual? O Mundo de Bikman. Não. Mundo de Bikman. Não. Ele é um cientista maluco, lá na cultura, gente. Eu não sei o horário que tá passando, mas eu gosto de assistir porque ele traz umas coisas, assim, a respeito da ciência. E eu, assim, eu gosto porque, assim, eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu pego muito assim, eu sou que nem você, amiga, a gente pega, às vezes o negócio não é nem pra gente, a gente pega, né? E eu lembro que eu tinha assistido quando eu era criança, sobre ele falando sobre a coagulação. E eu fui lá e dei um Google, porque eu tava pregando, ensinando, preparando uma aula, na verdade, sobre o corpo de Cristo. E eu falei, eu quero entrar mais a fundo. A questão da pesquisa que eu falei, viu, gente? Ó, um programa que fala sobre ciências e passa na televisão. Tirar proveito daquilo que edifica, né, amiga? Porque tem muita coisa que não presta, mas olha só. E ele falou uma coisa interessante, que no processo da coagulação existe uma proteína do sangue mesmo, chamada fibrina. Ela que é a responsável por fazer aquela barreira protetora onde vai se formar a casquinha do machucado. Oh. E nisso, assim, a gente que gosta de pregar, né, amiga, que Deus usa assim no estudo, no ensino, já vai longe. Eu já imaginei, eu falei, gente, olha como que Deus é. O corpo de Cristo é igual. Às vezes você não vai ser um braço, não vai ser uma perna, mas você vai ser uma fibrina que vai estancar o sangue para que a vida não se vá. Então, olha só a importância da igreja se entender como corpo de Cristo. Às vezes você não vai ter a relevância, eu não vou ter a relevância que você tem, amiga, porque você já tem uma caminhada, você tem uma carreira, mas a relevância que eu tenho é tão importante quanto a sua, quanto de outra pessoa. Então, assim, a gente tem que parar com essa mania que nós temos, que até uma vez eu vi a Camila Barros pregando, da gente se medir com o padrão, a régua dos outros. E a gente trava nisso, porque a gente quer ser igual àquela pessoa que a gente se inspira. Igual tem muitas pessoas que eu falo, amiga, não é porque você é minha amiga, não. Mas antes de eu te conhecer, eu já acompanhava, né, por conta da pandemia, eu já acompanhava suas ministrações, eu falava assim, gente, que sabedoria para pregar, né? Porque a Flávia, gente, é uma enciclopédia. Tanto que ela vem aqui em casa, meu marido fica deslumbrado. Ele, nossa, como ela é inteligente, né? Porque ela fala de tantas coisas, assim, ainda mais história, que ele ama, né? Então, assim, a gente fica aqui ouvindo e fica, né, gente? Então, é interessante isso, porque, assim, eu me espelho em você, mas a forma que Deus usa é diferente. Né? Então, assim, o fato da gente se espelhar em alguém não nos faz querer ser igual. E é aí que a gente precisa ter essa maturidade para entender também, porque isso nos faz ser maduros espiritualmente, emocionalmente, de não querer atropelar as pessoas, entender que o chamado que Deus tem para você, para mim é para mim. Igual no seu caso, amiga, você viaja o Brasil todo pregando, falando da palavra, eu já não tenho essa possibilidade, agora muito menos vou ter, né? Então, assim, a gente fica com as ferramentas que Deus nos dá, mas o fato de eu estar em casa não me dá desculpa de eu falar, eu não posso fazer, eu não vou fazer porque eu não tenho. Gente, a gente não vai ter desculpa diante de Deus. E o reino dos céus, o reino de Deus, ele conta com a gente. Então, assim, a gente precisa se mover com responsabilidade. Então, dentro desse contexto que a gente está falando do livro, olha só, nós começamos a falar sobre Selomite, eu nem vou entrar em outros, porque vocês vão comprar o livro, né, para vocês entenderem com mais assim propriedade do que a gente está falando, a importância de você analisar a palavra de Deus e ver os exemplos que você não deve seguir. Porque a gente só olha naquele padrão, é esse exemplo, né? Outro exemplo, amiga, que você falou das mulheres,
é interessante porque quando a gente vai lá para a Antiga Aliança, a gente vê que Deus ele levanta 4 matriarcas, né? Sim. Olha só, o exemplo a não ser seguido. Que são ali mulheres que a gente prega e fala, né, com toda a propriedade e referência, mas a gente esquece das 4 lá de Mateus, da genealogia, que são mulheres prostitutas, né, são mulheres improváveis, mas olha só, então, ou seja, a condição não é padrão para Deus usar. Se a gente se arrepender e ter uma vida transformada pelo Senhor, Ele pode restaurar. Porque, na verdade, Mateus está falando da genealogia de Jesus, está falando... Vira até uma pregação. Vai, continua. Vai Vira, lá. amiga. Estou falando. Vira. Olha a importância de ler a palavra, né? Então, ou seja... Ó, sem você saber, a Paulina pregou essa mensagem. Você tem que assistir essa mensagem. Ela dá o apanhado histórico todinho de como que a genealogia, ela prega justamente sobre a genealogia de Mateus, como essas 4 criaturas entraram aqui. Nossa, é uma aula, amiga. É 2 horas de palavra. Né? É a restauração. Então, ou seja, o foco principal, gente, é o que eu sempre falo. A gente prega muito sobre a salvação, amiga. E a gente não prega a transformação, foi o que você falou. E o reino, que é a responsabilidade. Então, ou seja, essas mulheres, né, ela vem ali como as matriarcas de Cristo, o homem que veio para mudar toda a história da humanidade. Porque nele a gente foi resgatado daquela consequência do pecado de Adão. Então, olha só a importância, né, de você tomar como exemplo também erros de pessoas que cometeram, mas também se arrependeram, né, porque a gente vai ver Raabe. Raabe, a gente vai ver que era uma mulher ali, que a Bíblia diz que ela era uma prostituta, né? Sim. Então, assim, a gente vê Raabe. Ruth, no caso, Ruth era uma mulher estrangeira. A gente sabe que o povo, eles tiveram orientação para não se misturarem com os povos cananeus. E a gente vê Deus vindo, olha só, como que Deus ele sai fora, aquilo que você falou do modelo, do novo tempo. Deus ele sai fora do nosso padrão e a gente paralisa. Por quê? Porque a gente cria um padrão ideológico na nossa cabeça por causa do sistema. Não, Deus é santo, Deus... Tá, mas ali passou, é um novo tempo. Então, ou seja, a restauração... Ele fala, quem vir a mim de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Ela foi a ele. Exatamente. Meu Deus, entendeu? Eu tô lendo um livro sobre Ruth, eu peguei hoje, eu comecei a ler e não vi ainda quem é o autor, porque tá naquele lá digital e é muito pequenininho, ainda não abri, não dei um zoom, eu comecei a ler... Porque eu achei tão linda a capa, né? Eu falei, vou começar a ler isso aqui. Ele falou uma coisa poderosa, não querendo interromper, já interrompendo, que Elimeleque foi buscar o que lá em Moabe? Comida. Saiu cheio, não saiu vazio. Então ele queria preservar e queria alimento lá. E o que foi que os moabitas negaram para Israel? Água e comida. Como é que você vai procurar uma coisa dessa natureza para alguém, para um povo que já te negou a mesma coisa que você está correndo atrás agora? Então já era para se ligar. É um povo que negou alimento, negou sustento para Israel. O que eu vou fazer no meio desse povo? E por outra coisa, ele falou interessantíssimo. A fome estava em Belém e tinha as outras tribos. Por que não foram para lá? Por que não foram pedir ajuda aos irmãos? Por que a primeira decisão é ir lá para a terra do inimigo? Não, eu vou para lá porque é melhor. Conheci muita gente que foi pelo Caicai lá para os Estados Unidos, amiga, que está sendo deportado e não é porque o Trump é ruim, não. Porque foi da forma errada, do jeito errado, no tempo errado, confiando em coiote. Por que não ficou no meio dos irmãos? Mas a fome está aqui, está em todas as regiões? Se tiver em todas as regiões, ainda há uma possibilidade, mas ainda assim, Deus disse assim, fica no local da aliança, lá não ia ter culto, lá não ia ter festa dos tabernáculos, lá não tem Deus, não é Deus lá, lá é outro Deus, é Quemós, não é o Deus de Israel, não é, lá não tem tabernáculo, lá não tem templo, lá não tem nada, lá não tem nada, lá é uma terra, entendeu, de gente... inimiga, vai fazer o que lá? Continue, Ruth. Não, exatamente, não, então, e é isso mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente cria um padrão para Deus, né? Das situações,
E na verdade, Deus, ele mostra que ele faz do jeito que ele quer, ele tem o rumo da história, né? E isso que você falou da questão, né, de procurar alimento, tudo, né? É interessante porque, assim, a lei de Deus, ele é fiel a ele mesmo, gente. Então, assim, a gente quebra um princípio de lei e depois a gente ora, não vê resultado, né? E acha que Deus vai responder. Deus não vai responder enquanto você não reparar esse erro, não se arrepender, porque é o que eu falo, a Flávia, né, esposa de advogado, sabe, causas jurídicas você resolve aonde, amiga? Juridicamente, ou num fórum ou num tribunal, correto? Com Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que ele vai julgar, ele julga tanto os vivos quanto os mortos. A gente fica esperando só o julgamento final, né? Mas a gente já é julgado em vida. Então, olha só o peso da responsabilidade. Às vezes a gente reclama da ambiência que a gente vive, mas os culpados somos nós mesmos. Então, olha a responsabilidade com a palavra. Então, assim, eu tenho certeza que esse livro, gente, vai trazer para vocês, assim, um esclarecimento do modelo que vocês não devem seguir, de mulheres ali que passaram por experiências, né, que a gente toma, como eu falei para vocês, da frase que eu ouvi, né, aprenda com a surra de outras pessoas, não espere você apanhar. Verdade. Aprenda com a surra de outras pessoas, então não espere acontecer com você, né? Se aplique na palavra, dedique tempo à leitura, né, produtiva. É claro que assim, a pessoa fala assim, eu não gosto de ler, mas passo o dia inteiro lá no celular, né, amiga? Isso que eu não gosto de ler. Imagina se gostasse. Eu não sei, passo o dia inteiro, e ali tem que ler, não tem? Tem que ler. Tem que ler. Ali, você fica ali lendo a descrição, às vezes é uma bula de remédio, a descrição do vídeo, você está lá lendo tudo. E uma coisa como essa tão linda, olha, gente, tão maravilhosa, você não quer ler, você não quer saber o que acontece para você, oh meu Deus, se preparar para o tempo difícil, porque nós vamos viver tempos na Terra, como disse bem disse a Kate hoje, ela falou, Flávia, Deus está preparando o seu povo, a última voz da igreja para ser ouvida, a verdadeira voz para ser ouvida antes do arrebatamento. Vai ter perseguição, sim, vai ter gente jogando a gente na rua. A gente vai ter que engolir o choro, como disse o pastor Nathan Rufino, as pessoas não falam sobre o sofrimento, porque o sofrimento... Não. Sofrimento não... Mas Jesus falou, olha, como eu sofri, vocês vão sofrer, vai sofrer perseguição, vai sofrer, sim, perdas. Paulo falou, eu perdi tudo. Perdi tudo. O cara que nasceu em berço de ouro, que tinha tudo do bom e do melhor, disse assim, eu perdi tudo e as considero como refúgio, como lixo, como nada. Não quero saber disso, não vou voltar lá para pegar nada. Então vai sofrer tentação. Jesus foi tentado. Jesus teve que descer no mundo dos homens, ser homem, sofrer como os homens, entendeu? Aprender a obediência. Olha, amiga, falando sobre obediência, porque o livro fala sobre isso, Jesus aprendeu a ser obediente. Por quê? Natureza humana. Ele não era 100% humano? Natureza humana não quer obedecer, não. Então, dia após dia, como disse um amigo meu, uma obediência de cada vez. Uma obediência, não precisa tratar tudo de uma vez, é uma obediência, por isso que é diariamente dizendo não à carne, diariamente segurando a língua, matando essa carne que quer realmente se levantar contra, quer chegar e dar na cara do outro, quer, amiga. Você acha que Jesus não passou por isso? Que não enfurecia ele, né? A forma como ele era tratado, como ele via uma nação ímpia dentro das terras de Israel, né? Pisando nas pessoas. Quantas vezes o sangue dele não ferveu para poder mais... Aí por isso que as bem-aventuranças é a lei do amor falando mais alto do que... Ele falou uma coisa, amiga, que, olha, meu Deus, quando diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? A Deus e ao teu próximo. Jesus foi o que Jesus perguntou para aquele religioso, né? O que está dizendo na lei? Amarás a Deus na lei. A lei que dizia isso. Aí Jesus vem agora e diz assim, não, agora vocês têm que amar como eu amei. Porque tem hora que a gente não se ama, ok? E essa é a melhor explicação para esse versículo. Tem hora que a gente não... Tem momentos da vida da gente, ou tem pessoas que não se amam, não gostam de si própria. Como é que vai amar como a si mesmo, se ele nem gosta dele? Agora, amar como Jesus amou, vocês vão ter que amar como eu amei.
Ai, Senhor, aí é dose. Por isso que a lei do amor é muito mais pesada do que a lei antiga. Porque agora, se com os olhos você cobiçar, já está em adultério. Meu Deus, é um peso maior, é uma dificuldade maior, sim, mas agora você tem a ajuda do Espírito Santo, você tem a revelação da palavra, você tem o próprio Jesus intercedendo por você, porque ele sabe que você está aqui dentro, ele passou por isso. Ele passou por isso. Então ele dizia que ele foi tentado, né? Mas sem, Paulo falou isso, foi tentado, mas sem pecado. Ele não cedeu à tentação. A vontade, quando ele disse no Getsemane, faça a tua vontade, não a minha, que a vontade dele era sair dali. Senhor, se possível, igual a gente fala, dá para o senhor ressuscitar esse morto agora? Não. Aí Jesus diz na tua cara, não, vai lá, leva para o cemitério e enterra. Não vou ressuscitar. Ah, mas o senhor ressuscitou o filho da... Tá, mas o meu propósito para você é esse aí. Entendeu? Eu passei por isso, outras pessoas passaram, entendeu? Esses dias eu fui ao enterro do filhinho de 1 aninho, do meu amigo. Oramos, buscamos, como a gente buscou. E o senhor falou, ele é o tio. Não, vai lá e enterra. Enterra o corpo, ele já está comigo, está guardado. Então, é por aí. É por aí. E quem quer viver na terra direitinho, seguir o que a Bíblia diz, vai padecer perseguição, vai sofrer tentação, vai sofrer perdas. Não estou falando de sofrimento no sentido, né, de ser de coisas que afligem a sua moral, por exemplo, de que faz você querer simplesmente alguém vem e derruba um balde na sua cabeça. Não é por aí. Não, não é por aí. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Tem que sofrer o dano vez ou outra. Meu marido, eu falo isso para ele. Deixe que eles aprontem conosco. A gente é que não pode fazer o mesmo. Deixa tirar. A gente tem hora que vai ter que perder mesmo. A vida não é só ganhar. É que o evangelho que estão pregando é só ganho. Você Só vai ganho. ganhar. Me dá 10 mil que você ganha 1 milhão. E não é por aí. Porque nem todo mundo vai ser rico. E agora? Nem todo mundo vai ser são. Nem todo mundo... senão não haveria doentes congênitos, não haveria doenças hereditárias. Não existiria nada disso. Mas é isso, amiga. Verdade, amiga, eu gostaria que você deixasse aqui para o pessoal os seus contatos e falasse para quem quiser adquirir o livro, porque já teve gente aqui perguntando como que eu faço para adquirir os livros, né? Aproveitar, tá tendo promoção agora nesse mês das mulheres. Eu vi que você divulgou qualquer coisa assim, tem o combo para quem compra, tem desconto. Fala para o pessoal que quiser adquirir o livro. Olha, gente, mostra de novo. Ó, não é só um, são 3 que eu tô com eles nas mãos aqui. Na verdade, são 4, é que o outro tá esgotado. Tá aqui comigo, gente, ó, para vocês verem, ó. Tá esgotado, a gente vai fazer pedidos, né? Então, esses 3 aqui estão na promoção. Eles são R$ 32,50, tá? Mas, se você comprar os 3, é R$ 30, né? R$ 30, então você vai pagar R$ 90 pelo combo. Vale a pena, são 120 páginas, leitura boa, fácil de ler, entendeu? E você vai ser muito abençoado. Então, vai lá na lojinha virtual, tem até a lojinha virtual para acelerar o processo, já vai te jogar para dentro do WhatsApp de compras, você faz o Pix lá, entendeu? E imediatamente a gente já posta, essa semana eu já postei mais 2, a semana passada. Sei que a minha amiga comprou, foi um monte para dar para o povo da igreja. Compre, pastoras, para presentear, faz estudos bíblicos, cria um ambiente de estudo na sua igreja, leva a gente lá, leva a Laís lá com o livro dela para falar. O livro da Laís sobre tronos é tremendo, gente. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Vocês precisam ler, leiam, pelo amor de Deus. Compra, aproveite esse mês da mulher, presente para dar para minha mãe, livro. Ah, minha mãe não gosta de ler. Ensina, senta com ela. A gente não faz isso com os filhos, quando eles estão aprendendo a ler? Lê junto, abre você o livro e lê com a mãe, lê com as pessoas da família. Incentiva a leitura. Faz uma dinâmica na igreja, entendeu? Faz alguma coisa, cria um ambiente de leitura, clube do livro, pronto, né? E não empresta não, compra para abençoar, é baratinho, gente. Olha, o trabalho que a gente tem para escrever, isso aqui tinha que ser vendido por US$ 1 milhão, mas a gente quer que o prazer é só para vocês terem e lerem.
e serem abençoados. E o meu Instagram, pastora, é PRA de pastora, ponto, Flávia Afonso FC. Lá tem todos. Você já entrou na lojinha, tem contatos, tem o curso sobre autoridade espiritual, que você está lá, muitas pessoas já adquiriram. Curso, viu? Muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Já vai virar, já virou livro, porque eu já estou com ele pronto, só falta uma última olhada para a gente poder estar lançando esse ano também, se Deus quiser. E tá aí, querendo nos levar a Laís na igreja, leve-nos, porque a gente bebe de fonte limpa e vai ser bênção. Amém. E uma das coisas, amiga, só para poder enfatizar que você falou, da questão do livro, né? São fininhos, gente, o livro, ó. Não é aquele livro enfadonho, principalmente para quem está começando a ser inserido na leitura. Às vezes as pessoas falam, não gosto de ler, porque eu leio, me dá sono. Então comece devagar, né? Lê uma mulher por dia, porque é um livro que, ó, é praticamente, ó, eu falando de Rabi tá marcado aqui, ó. Eu tô com o volume 1, tá, gente? Mas tem o 1 e o 2. Olha que bonito. Dentro. Você lê, aí uma mulher por dia, não dá uma folha e meia. É um devocional, gente. Ia ser um devocional, né? Como Café no Bule. Eu vou fazer o devocional do Café no Bule, porque esse eu já estou aí com 300 e poucas edições, então já vira um devocional, né? Eu já vou sentar para começar a escrever. Mas como esse aqui eu não consegui 365 mulheres, eu vou fazer o 1, 2, até terminar. Até o número que eu já cataloguei aqui de 200 e poucas mulheres. Então é um devocional, é um por dia. Que mal faz, que mal nenhum vai fazer, vai doer nada. Vai doer nada. Gente, eu vou falar, não tô falando porque eu tenho amizade com a Flávia, não. Eu sou bem chata com leitura, né? Tanto que eu não vou mostrar minha bagunça para vocês, mas minha mesa aqui tá cheia de livro que eu também estava estudando, né? Eu não sei, amiga, minha estante, o dia que você vier aqui em casa, você vai ver, eu não tenho onde guardar livro. Elas estouraram todas. Que eu fico comprando livro. Olha ali em cima, eu botei uma prateleira ali, botei outro negócio ali para poder guardar e tá pequeno. Vou ter que, como lá embaixo está ficando pronto, lá o porão, eu vou ter que fazer uma parede só para livros. Eu não vou jogar meus livros fora, nunca. Não tem como, eu também não jogo, não. E dá uma bagunça. Eu até falei pro Marco, falei, vida, pelo amor de Deus, me ajuda, porque às vezes eu preciso pegar algum livro e fica aquela bagunça, né? Que a gente não consegue nem mexer. Aqui tá uma... Não, vou mostrar, gente, tá muita bagunça. Mas assim, eu sou bem crítica em relação à leitura. E não é porque a Flávia é minha amiga, não, gente. É porque realmente é muito bom. Todos os livros dela, né? Mas esse daqui, principalmente vocês, mulheres pastoras, quer fazer uma dinâmica, como a Flávia mesmo falou, né? Com mulheres, vai te dar muitas ideias, né? Além de te dar ainda várias mensagens para ministrar, né? Ali. Mastigadinho, mastigadinho. Claro que eu não vou dar toda a receita, você vai ter que pesquisar. Mas ali já pelo menos é uma introdução para você poder, ó, abre-se o leque. É maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. Exatamente. Então, gente, comprem os livros. Essa live vai ficar gravada. Eu tinha outras perguntas para fazer, mas eu não vou fazer, gente, porque é muita coisa. Se a gente deixar, a gente fica, né, amiga? A gente fica, e a gente gosta de conversar. E a gente aproveita que já faz tempo que a gente não se vê, né, amiga? Já tem uns meses aí que a gente não se vê. Daí a gente se empolga, porque a gente é sanguíneo. Prepara o meu colchão. Não, já tá preparada aqui, amiga. Quando você quiser, eu falo pro pessoal, ó, desceu aqui em Congonhas, só dá um toque, tô chegando. São vivos. Que maravilha. Então, e é bênção, né, amiga? Mas olha, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Né, vindo aqui trazer uma palavra pra gente. Eu ia até falar pra você trazer uma mensagem, né, pregar, mas assim, foi além daquilo que eu planejei, porque Deus vai conduzindo, né? E agradeço né, a disponibilidade de você estar aqui. Eu sei que você é corrida. E olha só, por mais que a gente fala que vai fazer uma live de 1 hora de live, gente, já são 22h42, amiga. A gente fala, hein? Tá vendo? Por isso que Jesus falou, não, vou chamar para pregar, porque essas daí vai falar mesmo. Meu Deus do céu, Jesus. Olha, o pessoal tá aqui pedindo live, mas a gente vai continuar fazendo, sim. Vamos, Laís, nós vamos fazer com a pastora Kate, você vai gostar muito. E vamos ver com a Paulina também. Nossa, a gente vai aprender tanto, meu Deus, faz ideia.
A pastora Paulina, eu tô seguindo ela, tô seguindo, acompanho, já cheguei a assistir algumas mensagens no YouTube. E são pessoas assim, gente, que a gente precisa estar conectado. Porque até eu fiz uma série de lives, amiga, falando sobre o poder da influência. Então, assim, por mais que a gente fale, ah, não, mas eu não me deixo influenciar, a gente é influenciável. Querendo ou não, a gente se torna influenciável e a gente também se torna, a gente capta a influência de outras pessoas. Então, a gente precisa se aliançar. Por isso que Deus falou para o povo não se misturar com os povos cananeus, porque Deus sabia que, né, deu a bagunça que deu. Aliança né? é o mistério. Sim. Então, assim, a gente precisa se conectar com pessoas que estão no mesmo propósito, né? Na mesma visão. Então, assim, que Deus, ele desperte vocês que estão aqui com a gente. Essa live vai ficar salva. Eu agradeço todos que estão aqui com a gente. Até esse momento, várias pessoas entram, saem, outras vão assistir depois. Mas uma que eu vi que está aqui com a gente desde o começo é a pastora Magali, amiga. A pastora Magali está aqui, ela falou que estava fazendo janta. Pastor, ó, Deus abençoe a senhora por estar aqui com a gente, a toda a igreja. Eu falei, eu já pedi até uma carteirinha de membro para a pastora Magali, o pastor Jefferson, porque eu fui tão amado o dia que eu fui lá. Falei, gente, vocês me deixaram tomar com os maus que eu não quero ir embora. Lembra que comida boa que eles serviram lá pra gente? Que recepção calorosa, que comida gostosa, todo esse sentido, que igreja boa. Ó, quero estar com vocês, vai ser um prazer. Sim, é uma benção. Nossa, quando eu estive lá, Nossa, eu fiz amizade com tantos irmãos que eu tenho contato de WhatsApp, a gente conversa, segue no Instagram. Isso é comunhão, né? Então, olha que bênção, né? Quando Deus, ele apresenta. Foi através da Flávia, gente, que eu conheço a pastora Magali. Olha que bênção, né? Então, olha o curso. De barco, né? Mas foi nesse dia do barco? Ah, meu Deus. Eu tinha medo de barco. A balsa vai daqui ali, eu morrendo de medo, a pessoa. Ah, Jesus, muito sem noção. Pensa. Mas é muito bom, né, amiga, essa comunhão. Eu falo, são pessoas assim que levam a Deus a sério, né? Então, assim, é muito bom a gente ter essa comunhão com pessoas, né? Que a gente possa cada dia mais fazer alianças, como você mesmo disse, né? O poder da aliança com pessoas que têm Cristo, né? Com um propósito de vida, que tenha como visão mesmo, né? Que não ande segundo sua própria vontade, mas segundo o propósito estabelecido por Deus, né? Então, a cada um que está aqui com a gente presente até o presente momento, Deus abençoe cada um. Você, amiga, sua família, pastor Vinícius, Clarinha, Sofia, que Deus abençoe. Vocês sabem que eu amo vocês. Você não é minha amiga. Eu falo para todo mundo, Flávia é minha irmã mais velha. Porque, gente, pensa numa pessoa que quando é para esculachar com a gente, não é aquela pessoa que vem ensinar no canto, não. Ela esculacha com a gente na cara do na frente dos outros, que eu falo, gente. O meu pastor, mas essa... ela é muito espalhada. Eita, menina espalhada. Pessoas que andam em verdade, gente. E é o que eu falo, assim, a gente tem que aceitar isso, porque, assim, sabe, amiga, eu vejo, assim, muito pessoas que bajulam a gente demais, não é pessoas que amam a gente. As pessoas que nos confrontam são as pessoas que fazem a gente crescer, são pessoas que nos amam. Então, assim, eu amo muito sua vida, você é uma pessoa muito querida, você é minha irmã mais velha, te adotei, entendeu? Você pode. Eu falo até pra minha mãe, eu falo, a Flávia, quando pega pra me esculachar, eu falei, ela pode. Ela e a Rosana. A Rosana, senão vai dar ciúme. Rosana também é maravilhosa. Não, a Rosana é uma bênção. A gente sempre tá conversando, mas é bênção. Qualquer marcar uma live nós três, amiga. Vamos fazer. Porque a Rosana também é uma enciclopédia, né? Fazer sim. Mas é bênção. Vamos usar amiga, a ferramenta que Deus nos deu. Vamos tirar foto, Laís. Sim. Cadê a foto? Vamos lá, mas eu queria, amiga, que antes que a gente, né, falou sobre a palavra, tudo, que você orasse pra gente poder encerrar, né? Porque tudo é com oração, né? A gente começou tudo aqui na empolgação, mas assim, a gente apresentar a vida dos irmãos, né, que estão aqui com a gente, para que o Espírito Santo, assim, conclua a obra que ele começou aqui nessa live. Porque eu tenho certeza, gente, quem foi abençoado aqui, coloca eu, né, que recebeu um pouquinho de Deus aí. Vamos interagir, gente. Fala aí, que foi edificante para sua vida, né? E eu creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações, amém? Daí a gente ora e já tira o print aqui da nossa foto. Que daí eu vou arrumar o cabelo, porque eu já tô descabelada, não fiz uma escova, não fiz nada. Não, só lavei, gente. Tá um calor aqui nesse Rio de Janeiro que você não faz ideia. Mas vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus,
Te damos graças nesta noite, Senhor, pela tua fidelidade, bondade para conosco. Quem somos nós para merecermos, ó Deus, coisa alguma? Somos, ó Deus, imperfeitos, ó Deus, precisando da tua graça todos os dias, a aprender a obedecer cada dia mais a ti, entender teus propósitos, aceitar, Senhor, tuas correções, os seus ensinos, guardar os teus mandamentos, viver por eles. Obrigada, Senhor, pela salvação de nossas almas, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada pelo Espírito Santo intercessor, o nosso paráclito, ó Deus. Obrigada por ter enviado Jesus, seu Filho, para morrer na cruz por nós. Obrigada, meu amigo Espírito Santo, pela tua permanência conosco até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela vida da Laís, minha amiga, tua serva, instrumento teu, serva do Senhor, mulher de Deus, mulher de família. Oh Deus, uma mãe maravilhosa, uma esposa dedicada. Obrigada por essa vida. Eu sei que Laís tem uma mensagem poderosa, que ela carrega algo muito grande. Ó Deus, ela tem, Senhor amado, sido um instrumento para a vida de muitas pessoas, foi um instrumento para a minha vida, num momento dificílimo, Senhor. Ó Deus, obrigada por ela, obrigada, Senhor amado, por essa amizade, obrigada pela casa que me recebe ali em São Paulo, pela cama quente, pelo café, pelo almoço, pelo carinho, pelas conversas, pelas boas risadas. Obrigada, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que o ser humano não pode viver isolado, não pode viver só. Isso não foi bom desde o princípio. Por isso o Senhor criou, ó Deus, uma família. E hoje estamos aqui, Senhor, com esse grupo, essas pessoas maravilhosas, a família de Deus, esse corpo, ó Deus, ajustado. Ó Deus, obrigada, porque Tu és o nosso cabeça, Tu nos dirige. Guarda a vida dos Teus servos debaixo do Teu sangue, Senhor. Todos que participaram, guarda-os, livra-os do mal, abençoe-os muitíssimo, alargue suas fronteiras, sustenta com as tuas mãos e aparte-os do mal. Continue abençoando cada lar, cada família, cada ente querido. Obrigada, Senhor, por esse mês da mulher, por nós podermos falar com tantas mulheres. Obrigada pelos livros. Ó Deus, que o Senhor proporcionou a Laís, proporcionou, Senhor amado, ó Deus, a nós. Obrigada, meu Senhor, porque eu sei que esses livros não vão ficar parados dentro de casa. Eles vão, Senhor, alçar voos. Prepara pessoas, prepara editoras, prepara, Senhor amado, instrumentos que levem adiante essa mensagem. Ó Deus, da intimidade, do reino, do sacerdócio, das mulheres da Bíblia, ó Senhor, da primavera e de tantos outros que vão surgir na vida de Laís e na minha vida. Obrigada, Senhor, porque Tu és fiel. Fica conosco, dá-nos uma noite de paz e um dia de grandes experiências, um final de semana de vitória na Tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória. Amém, gente. Vamos tirar um print? Gente, vocês estão aqui, ó, tira um print, marca a gente lá, ajuda a gente, dá um engajamentozinho pra gente, sabe? Porque isso ajuda, né, amiga, a propagar aí a palavra, né? Às vezes você não tem condições de ir, a gente tá aqui, eu falo, eu vou tropeçando, amiga, que às vezes eu gaguejo, eu dou risada de mim mesma, eu falo, eu não preciso de ninguém pra me humilhar, eu mesmo me humilho sozinha, mas eu vou. Eu quero. Hoje eu tô mais arrumadinho. Se você pegar uns vídeos meu antigo, meu Jesus, vem cá. As meninas aqui que faz parte do nosso grupo de estudo morrem de rir comigo, porque eu falo, gente, a gente não tem desculpa, o negócio é ir mesmo com a cara e a coragem. Se Deus falou, né? Eu falei, a gente vai. Então, você que às vezes não tem essa coragem e ainda tá aqui, então tira um print, marca lá para outras pessoas ouvirem essa palavra, serem edificadas e ajuda a gente também a divulgar o nosso ministério, né, amiga? Ô, amiga, por favor. Vamos fazer a pose. E como é que, amiga, os comentários para poder tirar a foto? Tem como tirar aqui? Não, né? Amiga, olha, eu não sei, eu tenho medo de mexer. E eu vou deixar assim. Vamos lá. Quem puder tirar também um print e mandar pra gente depois também, daí fica, né? Fica legal. Vamos ver se eu consigo aqui, vamos lá. Tô com medo de apertar e desligar o celular, amiga. Deixa eu tirar, o pessoal sempre tira. Vai dar ruim, a gente já é a realidade, gente, tá vendo? É aí que a cara e a coragem mesmo, né? A gente não tá nem aí pra pagar mico. Então vamos lá, vamos fazer a pose. Agora foi, consegui. Foi.
Amiga, que Deus abençoe, viu? Um beijo pra você. Deus abençoe, viu? Todos vocês, gente. Amo vocês.